Olá, Constellers! Me chamo Elvis e serei o seu garçom de conteúdo no multiverso do bem-estar humano. O episódio de hoje será sobre um tema que é muito interessante. Falaremos do cuidado do corpo, mas não só do corpo, da nossa mente. Também da nossa alma, né? Por que não? E para navegar nesse multiverso, hoje eu trarei uma pessoa muito legal. Ela domina essa área, é uma perita na área do bem-estar humano, tanto nos benefícios dos exercícios do corpo, também da mente. Sem delongas, sem enrolação, pessoal, com vocês, Viviane. Oi, galera. Me chamo Vivi, sou personal trainer, educadora física, trabalho com ginástica laboral, cuidando um pouquinho das pessoas. Estou atuando na área já há um bom tempo, já há mais de 10 anos. E vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e do que eu gosto de fazer e como eu gosto de cuidar das pessoas. Gratidão, Viviane. Muito bom você estar aqui. E fala um pouco de você, assim. Você falou da sua área profissional, o que você gosta, mas o que a Viviane gosta de hobbies, assim, o que ela curte fazer no dia a dia também? Bastante coisa. Massa. Mas, no dia a dia, o que eu mais gosto é fazer atividade física. Massa. Continua ali, né? O trabalho é um lifestyle. Acaba sendo um pouquinho de hobby. Uhum. Mas gosto de cuidar da espiritualidade, de estudar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Gosto de passear, mas assim, coisas bem tranquilas, tá? Viajar, talvez. Viajar de vez em quando também é bom. Sempre seria perfeito, né? Mas não dá. Uhum. Mas de vez em quando é gostoso. Gosto de estar com amigos, gosto de estar com família. Amo churrasco, amo churrasco. Muito bom. Adoro fazer um churrasco. O que mais? Meio Masterchef ali. Sim, gosto muito de cozinhar também. Isso é uma Você das sabe que coisas. cozinhar é uma coisa que, pra mim, pelo menos, é uma coisa terapêutica, assim. Porque eu desconecto do universo à minha volta, assim. Fico só focado naquilo ali e tal. É muito É uma massa. meditação. É uma meditação. Muito legal. Eu tenho um negócio com cozinhar e que eu penso muito que é uma forma de entregar o amor para as pessoas, sabe? Sim, exato. Cara, e é um negócio muito doido, né? Porque se você tá super bem, a sua comida sai perfeita. E você fez o básico, né? E aí, se você tá né, começa a mudar o pensamento, sentindo alguma coisa esquisita, sai na comida. É muito maluco isso, né? Inclusive, tipo, já fiz, gente, arroz. É uma coisa super fácil de fazer. Lentilha, eu gosto muito de lentilha. A galera, caramba, ficou muito bom. Eu falei, mas é uma coisa tão simples, né? Mas é o jeito que você faz. É a sua vibe, a sua sintonia que você tá no momento. Sim. Muito legal. E é isso. Muito bom. E, assim, vamos falar um pouco também do que te motivou a entrar nessa área, né? Que você... Eu vejo que você tem isso no seu estilo de vida. Você vive o que você faz na sua profissão. Mas o que te levou a essa área? O que você fez para entrar, se encontrar na área de ginástica, de educação física? Conta pra gente. Conto. A educação física foi desde... Eu decidi com 13 anos fazer educação física. Ponto, né? Só que na minha cabeça eu ia fazer algo voltado para a escola. Só. A vida inteira eu achava... E é muito louco porque é um lance sobre cuidar de pessoas, né? Então, para mim, cuidar de pessoas, né? A escola faz parte de um crescimento, né? Então, eu achava que isso fazia parte mesmo. Eu ainda acho, na verdade. Fazia parte do que eu tinha para fazer aqui, né? E aí, decidi fazer educação física por isso. Quando eu fiz educação física, comecei trabalhando na área escolar. Fiquei 10 anos na área escolar. E aí, de repente, surgiu a oportunidade de fazer eventos esportivos. E aí, trabalhando numa empresa, porque eu trabalho até hoje. Dessa empresa de eventos esportivos apareceu a oportunidade da ginástica laboral e eu aprendi isso com uma grande amiga que trabalha aqui, que é a dona da empresa, né, que eu presto serviço. E aí comecei a pegar uma paixão e vi que não precisa ser uma escola, sabe? Não é diferente de uma escola, uma empresa, sabe? Sim. Assim, eu tô mantendo um cuidado. A diferença é que ele já não tá mais lá na escola. Aí ele saiu da escola e foi pra empresa, né? Mas é aquela mesma pessoa que estava lá na escola, né? Inclusive, na empresa... Quando eu cheguei para fazer, a primeira semana que eu cheguei para dar aula, tinha uma aluna minha
De escola, eu dei aula pra menina na 5ª série. Daí eu chego lá, tá trabalhando na empresa. Que legal. Foi um negócio muito legal. Assim. E, tipo, você praticava algum esporte também quando você tava ali na escola? Como que era, assim? Do começo, você falou que começou com 13, né? Já se apaixonar. Você praticava algum esporte ali também? O que você fazia? Eu era jogadora de futsal. Que massa. É. Só que tudo que era coisa de esporte na escola, eu participava. Tudo. Então, eu era diretora de esportes do Grêmio Estudantil, campeonato intercolégios, né? Interescolas. Eu participava e eu queria estar sempre perto. E a minha escola era a sede. A escola que eu estudava era uma sede. E aí, as pessoas das outras escolas iam jogar na minha escola. O que eu fazia? Olha aqui. Eu estudava de manhã e eu fazia de tudo para ficar no período da tarde e conseguir acompanhar esses jogos. Só que era fechado. Ah, tá. Então, eu dei um jeito de ser uma pessoa que fosse ajudar, que ia ajudar lá. Tipo, então, uma voluntária. Eu ficava abrindo portão. Juro. Então, eu entrava na escola às 7 da manhã, meio-dia, ia para casa, almoçava rapidinho, voltava 1h da tarde, começava os jogos. E aí eu ficava da 1 da tarde até às 18, que era o horário que acabava os jogos. Então, eu ficava na escola das 7 da manhã às 6 da tarde fazendo isso. Acabava o campeonato e eu falava, e agora o que eu vou fazer? Tá, então eu virei diretora de esportes do Grêmio, né? Então eu vou começar a fazer atividades para o Grêmio. Só que não tem tanta coisa assim. A escola não vai dispor que precisa dar quadra para os alunos. Tá? E aí tinha uma professora que eu gostava muito de assistir ela trabalhando, né? E aí eu comecei a, seguir essa professora, assim, ó. E aí eu comecei a conversar com ela e falar, eu posso ficar à tarde assistindo as suas aulas? E eu fiquei, estagiando dos 13 anos, da 7ª série, né? Que é o 8º ano hoje. 8º ano hoje. Até o 3º colegial, todos os dias eu ia para a escola de manhã e de tarde. Então, de manhã eu estudava e à tarde eu ficava indo na escola, seguindo essa professora, observando ela dar aula e vendo e perguntando e querendo participar de tudo. Então, daí veio a minha grande vontade de... Que legal. Trabalhar com escola e educação física. É uma paixão, né? Porque você... vamos supor, você tinha o período da tarde que você terminava a escola, você poderia fazer outras coisas, sei lá, né? Ficar em casa. E você preferia estar na escola, porque muita gente, eu lembro, na época da minha escola ali, a galera não suportava, queria já ir embora e tal. Então você tinha uma paixão no que você via ali, né? Sim. Com os profissionais. Mas você não era remunerada, não. Era só acompanhava ali, fazendo estágio. Eu estudei em escola do estado. Entendi. A vida inteira. E era escola do estado. Sim. Né? Não era... Massa. Então, foi um negócio muito maluco, né? Porque quem faz isso, né? Massa, muito legal. Quem escolhe, né? Paixão, né, cara? Que nem eu até comentei em um episódio, o meu irmão, ele gosta muito de dança, né? E aí, ele, nos anos 2000, ele ele teve um grupo de axé. Tava bombando o axé naquela época, ele começou a ir nas escolas públicas, né? E ele dava aula de graça. Tipo, ele não ganhava nada, assim. Ele, vamos colocar música aí e tal. Tinha as bandas lá, tinha Kabum, né? Tinha aquelas bandas daquela época. Então, ele ensinava os passinhos pra galera e ficava super bem. Aí, a galera perguntava pra ele, você não tá ganhando nada? Ele, não. Mas eu tô fazendo a galera feliz. A galera tá conhecendo o estilo, tá aprendendo as danças e tava super na moda. Então, assim, eu entendo que quando a gente ama alguma coisa, nossa, transcende, né? Você não consegue explicar. Então, você se dedica muito àquilo e vai. Você não sente, né, que você tá trabalhando, né? Não. Muito bom. É verdade, você não sente. Gratidão, gratidão. E aí, com quantos anos que você começou, de fato, a entrar, né, na área e você começou a ter a sua carreira ali, mais ou menos? Eu 19 anos, eu já estava formada, né? 19 para 20, né? Eu já estava formada. E aí eu já atuei na área, assim, não demorou muito, né? Massa. Eu terminei a faculdade em dezembro. Em fevereiro eu já estava dando aula como professora eventual do Colégio do Estado. Depois de alguns anos eu consegui entrar nessa escola como eventual, nessa escola que eu estudei. Você estudou. Eu consegui. Olha só que massa. Que não é tão simples, né? Primeiro eu fui para uma escola mais longe, né? Num lugar mais periférico e tudo mais, mas tranquilo também, que foi uma grande escola para mim, assim. Tenho alunos que até hoje que eu convivo, sabe, de saber, de conversar, muito legal, assim. E não é só a paixão pela profissão.
porque lidar com pessoas, porque você acaba lidando com pessoas, exige muito da gente. Sim. Então, você gosta de lidar com as pessoas, ter relacionamentos ali, né? Falar, explicar as coisas, ensinar. Não é todo mundo que tem esse dom. Porque tem muito profissional bom, mas que ele não tem muito fit com o público, assim, né? É uma empatia, né? Tem que ter isso também, né? Para ajudar. Então, acredito que você consegue, pelo que você está falando ali, juntar as duas coisas, né? Sim. Isso é muito massa. Eu falo que eu gosto das pessoas, né? E que a minha desculpa é cuidar do corpo delas, sabe assim? Tipo, eu gosto de pessoas, mas a minha desculpa é: tô precisando cuidar do seu corpo, vamos lá, vamos trazer uma qualidade de vida. Então, a minha desculpa é: te entrego qualidade de vida, mas, na verdade, o que eu tô prezando não é isso. Eu tô prezando mais a nossa relação, sabe assim? Ó, Sim. uma relação de vamos conhecer, vamos confiança. ficar perto. E é isso, eu falo muito sobre isso, assim. E as pessoas vão se permitindo também. Elas vão vendo que tem barreiras que elas criam na cabeça. Sim. Às vezes, tô com um dia ruim mesmo, deixa assim e tal. E, na verdade, não, né? Eu até li recentemente, não lembro se foi no Instagram, eu vi alguma coisa lá, falando que quando a gente tá com uma baixa autoestima, ou com, sei lá, não é só autoestima, mas quando a gente não tá muito animado. A gente acorda num dia que a gente tá meio, tô meio desanimado, tal, não sei o quê. Quando você começa a fazer algumas atividades físicas, começa a liberar tanta coisa no teu corpo que muda, assim. Você começa a ficar diferente, você fala, nossa, eu tava tão desanimado, mas era o meu estado, né? Era um momento ali que eu aceitei. É igual você ativar aqui o modo avião Isso. do celular, né? Aí você ativa e fica e acha que vai ficar sempre assim. Não é. É só um período ali. Às vezes a gente tá com... tem vários alimentos também que eu vi que causam sensações boas também. Acho que alimentos naturais, castanha, tem várias coisas que geram mais... eu não lembro os nomes, né? Dos neurotransmissores lá. E aí você fica mais animado para fazer as atividades, né? Então... a galera fala que é o hormônio da felicidade, né? Um deles é a endorfina, né? Que é liberado na atividade física, né? Quando você está praticando algum tipo de atividade física. Isso. Um deles é esse, né? Mas tem Perfeito. alguns, né? Que você vai liberando conforme você vai fazendo. E quando você faz alguma atividade que te dá prazer, né? Porque às vezes as pessoas fazem por obrigação. Porque tem que fazer. E aí, por mais que você vai acabar liberando, porque você está fazendo uma atividade, não é a mesma coisa do que você fazer uma atividade que você se encontra, sabe? Uma atividade que você fala, opa, eu gosto de fazer isso. Sabe? Uma dança, no caso do seu irmão. Sei lá, uma... Arte marcial. Uma arte marcial. Musculação. Bike, enfim... Né, futebol, né? Aquela em específico, por isso que as pessoas falam, nossa, quando eu faço isso, para mim é um lazer, né? Quando eu faço, eu vou para academia, eu fico 2 horas na academia, isso para mim é um puta lazer, né? Tipo, porque ela faz o negócio e é natural, sabe assim, quando você solta esse hormônio natural, né? Seu corpo ele produz naturalmente, e te dá um estado de êxtase, assim, sabe? Dá um estado de... Chega às vezes a ser euforia. Que massa. Tipo assim, qual a forma que a pessoa pode achar a metodologia ou, sei lá, a atividade que mais tem fit com ela, assim? Que ela... Putz, eu não gosto de musculação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho dificuldade para fazer musculação, mas eu gosto muito de arte marcial, eu gosto de jogar bola. Mas faz tempo que eu não jogo bola, mas gosto muito de atividades que... eu não percebo que eu tô fazendo atividade, sabe? É curioso isso. Por exemplo, esteira, eu tenho dificuldade também. Eu prefiro correr mesmo em um espaço, porque eu sinto que eu tô avançando. Na esteira parece que eu me sinto como um hamster ali, né? Naquela rodinha. Entendo. Então, tem algumas coisas que, não sei, pode ser coisas minhas, né? Da minha cabeça, que eu não consiga ter a ligação ali. Mas qual dica que você dá pra galera, né, que está assistindo e ouvindo a gente? Tenta fazer isso para você descobrir aí a forma que você mais gosta, ou ver alguma coisa. E é algo muito pessoal, né, na verdade. Mas tem uma coisa que primeiro você precisa tentar fazer algo, sabe? Aquele negócio, nunca fiz isso, né? Mas de assistir eu gosto, sabe assim? Eu gosto de assistir isso. E se eu tentar fazer? É que tem uma coisa que eu penso muito, que a gente fica muito habituado
na nossa rotina, né? Então, se alguém falar assim, ó, você precisa fazer atividade física. Se é uma pessoa com mais de 40 anos, a primeira coisa que essa pessoa pensa é em caminhada. Sabe assim? Sim, é verdade. Faz uma É o caminhada, básico. porque é o básico. É o básico. Mas peraí, você gosta disso, sabe? Aí, né? Algumas pessoas vão lá e compram uma esteira. Só que essa esteira vira cabide, cara. Porque você nem sabe se você gosta de caminhar. Sabe? Caminhar é uma coisa que seu corpo já está acostumado. Você já aprendeu a caminhar. Você caminha, sei lá, 40 anos, por exemplo. Sim. Então, seu corpo, até ele entender que isso é uma atividade física, você vai ter que dar um estímulo para ele, né? Começa daí. Então, sei lá, pilates, um yoga. Isso são as 3 coisas mais básicas que as pessoas, sei lá, acima dos 40 anos, mais ou menos, começam a procurar. Mas se é alguém que tem 20 e poucos, né? 23, 20 anos, primeira coisa que vai fazer é vai para academia. E nem todo mundo gosta, né? Só que o fato de não ter esse hábito de buscar algo, sabe? De tentar o novo. Opa, deixa eu ver isso novo. Isso faz com que as pessoas parem nas mesmas coisas, né? E, de repente, a pessoa... Uma coisa bem assim, peculiar. Tem uma pessoa que eu conheço que, quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, que curioso, né? Quando eu fui ver, essa pessoa fazia circo, cara. E ela faz mó bem circo, sabe assim? Ela faz mó bem. E aí você fala, meu Deus, eu olhando para essa pessoa, eu jamais imaginaria que ela faria circo, né? E quando ela faz o circo, quando ela chega da aula de circo, essa pessoa, ela chega felizona. Diferente de quando eu assisti essa pessoa, quando eu fazia o treino de funcional e musculação. A vibe que essa pessoa chegava é essa. Agora, é que é uma coisa assim, ó, a dica que eu dou é você tentar fazer algo novo. Eu gosto de assistir isso, vou tentar fazer. E não limitar o seu pensamento e falar, mas isso eu não consigo fazer. Deixa fluir. Tem um porquê de você gostar de assistir, pelo menos, sabe? Verdade. Não é à toa. Se você se identifica visualmente, não é à toa. É verdade. E tudo é adaptável, né? É autoconhecimento também, né? Isso. É autoconhecimento. E uma coisa também que eu lembro, assim, quando você tá, por exemplo, num relacionamento, né? Você, às vezes, pega muito o ritmo da outra pessoa. E, às vezes, não. Às vezes, é uma coisa muito íntima da pessoa e você não... Putz, não é muito isso. Mas, às vezes, assim, para você se encontrar, às vezes você, sei lá, tem uma pessoa que você tá se relacionando que ela gosta de correr. Às vezes você anima para testar. Sim. Aí você começa a correr e tem uma pessoa parceira para fazer atividade com você e você se anima mais. Eu acredito, né, é uma percepção minha, que a gente tem uma certa dificuldade de manter o ritmo das coisas porque a gente quer um resultado rápido. E a atividade, ela não tem um resultado rápido. Não. Ela é uma constância, né? Sim. Tem que ter uma consistência ali para você ver, de fato, sei lá, 1 ano, 2 anos, para você ver um resultado, né? Então, acho que muita gente também desiste por isso, né? Porque cada um tem um foco, né? Uma pessoa quer buscar estética, outra bem-estar e por aí vai. E a pessoa, às vezes, não tem muita paciência, né? A rotina, tem outras coisas também, né? Que atrapalham. Acredito que seja isso. Sim. Um dos pontos. Mas é interessante isso que você falou. Comece a fazer aí alguma coisa que você tem afinidade, gosta de dançar, vai lá dançar, dança mais. De repente, você se encontra fazendo uma atividade circense. Isso. Né? Fazendo uma dança circense. Pô, o Circo de Soleil tá aí. Você vê lá os caras fazendo... um tecido, sabe? E é um negócio que você fala, eu jamais faria isso. Quando você vê, tá fazendo, sabe? Exato. Muito legal. E, nossa, é isso. Gratidão aí pelas dicas. E aí eu ia te perguntar, uma coisa que eu até vi por curiosidade, né? Acho que eu comentei contigo, que a educação física, a origem dela, ela veio da Grécia, né? Sim. É uma origem ali de milenar ali. E a ginástica laboral é uma das atividades que você também faz. Sim. Certo? E eu vi que a ginástica laboral, ela tem origem também mais ou menos de 1930 ali no Japão. Porque a gente vivia num período bem industrial e tudo mais. E a galera tinha uma atividade muito braçal, né? Então, eles entendiam que precisavam ter ferramentas ou atividades para ajudar os colaboradores, né? Então, começou lá no Japão em 1930 e veio para o Brasil em 1970.
Então é curioso isso, né? Então é uma coisa que já tem bastante tempo aqui, né? Tá sendo construído. Hoje você tá em qual área mais, assim? Você tá mais na educação física, no modo geral, ou você tá mais em ginástica laboral? O que você está praticando mais hoje? Hoje é meio dividido, na verdade, né? 50-50. O personal e a ginástica laboral, né? Meus dias são bem divididos nos dois, né? Mas a ginástica laboral é uma coisa que eu fui me apaixonando. Olha que maluco, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu presto serviço, que comecei fazendo eventos esportivos, né? Eu comecei indo assistir muito às aulas de ginástica laboral. Inclusive, essa empresa, a gente está há 5 anos nessa empresa. E aí comecei indo assistir essa outra professora a dar aula. Aí fiz o curso. E aí começa. Só que aí tem uma coisa que eu falei desde o início, assim, né? Eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de cuidar das pessoas, né? E acho que a ginástica laboral entra nisso. Foi a hora que eu saí da escola, né? Eu saí da escola e automaticamente entrei na ginástica laboral. Quase uma substituição, assim. Né? Sai do mais novo, vai para o mais velho, né? E aí comecei a fazer esse trabalho, né? E é um negócio que é muito legal, né? Tipo assim, o que é isso em si, né? Para quem não sabe, né? O que é a ginástica laboral? A ginástica laboral ela surgiu para cuidar dessas pessoas, para evitar lesões por esforços repetitivos, básico, né? Porque lá no começo, né? Porque era na área industrial, né? Isso. Então era para isso. Hoje a ginástica laboral ela entra mais como uma qualidade de vida e bem-estar do colaborador, né? Então o que acontece? O colaborador que fica muito tempo sentado, né? A galera às vezes fica muitas horas sentada e dor nas costas, né? Até para a gente olhar a postura, como está sentada. Tá arrumado. Como está sentado, está com os pés apoiados, se está com as costas bem apoiadas, se o material é de qualidade para isso acontecer, se a empresa fornece, né? Tudo isso está envolvido na ginástica laboral, né? Então, a ginástica laboral é basicamente isso, para você evitar até o número de absenteísmo dentro das empresas, né? Tipo, das pessoas que faltam por tendinite, problema na coluna. Essa é a base da ginástica laboral, né? Porém, a gente gosta de cuidar, né? Muito legal. Porque a galera começa a entender a importância. Você falou de movimento repetitivo lá na época industrial. Eu vejo muitas pessoas ainda tendo problema aqui, né? Nessa região. Né? Porque a gente usa muito computador, mouse, né? E a gente não alonga, né? Essa parte aqui. E nem só isso. Exatamente. Você fez um movimento, né? Agora, assim. A gente usa muito computador. Não sei, mas é exatamente isso. Observa a sua mão agora. Vamos supor que você tem na sua frente, faz de conta que você tem na sua frente um teclado. E aí você está digitando nesse teclado nessa mesma postura. Observa o que você está fazendo. Primeiro com o seu ombro, que ele está totalmente tensionado. Verdade. O seu punho, que está forçando a sua mão totalmente para baixo e acabou, a sua postura está totalmente fechada, né? Então, isso é a base da ginástica laboral, ela entra um pouquinho antes, né? A base dela vamos primeiro olhar todo o material que você tem para trabalho. O espaço de trabalho, a mesa, a cadeira... A tela, a altura da tela, porque se a tela está muito baixa, você está forçando, aí você vai ficar com dor na cervical. Nossa, eu tenho direto aqui. Então, aí talvez você tenha que subir um pouquinho essa tela, sabe? É bem isso. É importante estar com o braço apoiado, mas na mesma altura da mesa. Não adianta eu ficar com o braço apoiado aqui embaixo, né? Porque eu vou estar sobrecarregando, eu vou estar forçando essa região. Essa é a base, né? Então, começa daí, né? E, enfim, e as pessoas não dão... É um cuidado simples, né? Que parece que trabalhar em escritório é ter um computador, ter internet suficiente para isso e é isso. E vamos lá. E aí a gente fica horas e horas sentado. Vamos lá. E fica. E aí as pessoas vão sentir dor mesmo. Dor na lombar, dor no trapézio, que é essa região dos ombros. Na cervical... são as dores que as pessoas mais têm,
quem trabalha em escritório. Cervical... Cervical é essa região. Parte de cima? Isso. Que é só para recapitular, né? Eu não lembro, mas é lombar, né? A do meio, do meio aqui da coluna, né? Aí cervical é de cima. Isso. Tá, beleza. Lombar e cervical, que são essas duas partes, né, da coluna, são aonde as pessoas mais sentem dor, a galera, no dia a dia, né, no contexto. Né? Primeiro porque a gente, vamos supor, sobre dirigir, digitar, pilotar, celular. Celular, né? A gente fica aqui assim, ó. Não, o celular é um negócio absurdo. Ninguém usa o celular aqui, né? É verdade. É verdade. E aí, o que você faz? De repente, você olha para as pessoas estão começando a ficar com uns caroços aqui, assim, sabe? Porque as pessoas ficam muito tempo assim, né? Isso é uma das coisas. Eu vi um estudo que fala que sabe, 5 minutos você com o celular aqui para baixo, assim, ó, aqui para baixo, é equivalente a algumas toneladas, assim, ó. Porque a nossa cabeça é muito pesada, né? 5 minutos é equivalente a você estar segurando toneladas nessa região, né? Enfim, e aí tem uma coisa que os nossos pensamentos também mexem toda a nossa anatomia, em toda a nossa anatomia. Nosso sistema nervoso e tal. Sim. Então, se eu estou passando um estresse, o que eu vou fazer? Automaticamente meu corpo vai contar isso. O corpo fala, né? Meu corpo vai contar isso. Como? Eu vou tensionar os ombros, eu vou tensionar essa região, eu vou tensionar essa região, e aí eu vou quase travando, né? E aí a hora que a pessoa fala, preciso de uma massagem, preciso de um relaxamento. Entendeu? É nessa hora, né? Que a gente não toma conta exatamente, né? O tempo inteiro, fica com muitos pensamentos na cabeça. Automaticamente, isso vai jogando pro nosso corpo. E ele vai falando de algum jeito. De algum jeito, ele vai te contar. Ele reclama, né? E eu lembro que, olha que bizarro, né? Mas acho que muita gente deve ter passado por isso também. Na pandemia, acabei ficando de home office ali, né? E eu não tinha uma cadeira tão legal assim, e eu acabava às vezes trabalhando na cama. Então eu acordava, às vezes ficava ali na cama, sentava na cama. Pior situação que você pode fazer, porque além de não ser adequado para você trabalhar, não ter uma mesa, um apoio. Eu comprei até um apoiozinho, mas mesmo assim não fica legal. Você tá usando o seu ambiente de descanso para trabalhar. Olha o que causa na nossa cabeça. Sim. Então, gera uma sensação esquisita. Então, eu dormia pilhado já, porque eu estava no meu ambiente de trabalho. Sim. Você não descansa, né? Exatamente. Você dorme e acorda no mesmo lugar. Então, é como se você não tivesse saído do seu trabalho nunca. Você ficou vivendo dentro da pandemia no seu trabalho o tempo inteiro. Exato. Então, você fica num ciclo vicioso, né? Eu não sei, eu tô tentando lembrar de alguma série que eu vi, alguma coisa, mas a que eu lembro recentemente... É curiosa essa série, ela fala do corpo humano. É uma série coreana que tá na Netflix, eu não lembro. Acho que eles fazem várias atividades ali. Eles fizeram assim, chamaram várias personalidades lá da Coreia do Sul. Não só da Coreia do Sul, tem alguns americanos, enfim, tem pessoal da Jamaica, chamaram pessoas de vários lugares do mundo. E eles estão fazendo uma competição. É tipo um Round Six, não sei se você viu aquela série lá. E aí eles testam para ver a capacidade de cada pessoa. Então, assim, vem pessoas super musculosas, assim, e tal. E aí você... Beleza, vamos ver o que vai ter de atividades, né? De testes. E aí eu vi o primeiro episódio que a galera fica pendurada. Eles se penduram numa barra, assim, e ficam lá, né? E aí, muita gente que tem o shape ali, né? Que a galera fala shape, né? Tava com shape em dia, não sei o quê. Todo mundo acha que essa galera vai ganhar. E não é necessariamente isso que acontece. Porque tem pessoas ali que treinam outras atividades que estão atreladas a esse tipo de exercício. Ou de teste, né, físico. Porque você suportar seu corpo não é só você treinar, né, musculação, aparentemente, né, mostrado ali na série. Não é só você treinar musculação que você vai conseguir se pendurar por muito tempo. E aí todos eles, os 100 participantes, se penduram, ficam lá pendurados, aí fica rolando o cronômetro para ver quanto tempo eles aguentam. E aí é muito curioso, assim, porque várias pessoas vão desistindo e quem você não imagina fica mais... o cara que... Aí eu fico... Galera, desculpa se eu vou soltar spoiler aqui, mas
ficou um cara que ele era ginasta, ginástica artística, né? Ele fazia isso, então ele se pendurava muito. E ficou um cara do exército também, da Marinha, eu acho. Ele também ficou muito tempo lá. Acho que eles ficaram, eu não lembro, mas acho que era... Não lembro o tempo, mas em torno de meia hora, alguma coisa assim. Eles ficaram... é muito tempo você ficar pendurado. Sim. Se suportando, né, o seu peso. Então é muito louco, assim. Realmente o que você está falando é que quando a pessoa, de fato, acha o que gosta, treina aquilo, ela supera muitos limites dela mesma com ela. Isso. E é isso que dá prazer. É isso que dá prazer. Dá pra ver que os caras que estavam ali, eles realmente gostam daquilo que eles fazem. Pra eles faz parte da rotina. É. Esses caras, por exemplo, que foi pra final, faz parte da rotina. Um ginasta, com toda certeza, isso faz parte da rotina dele. Né? Um cara da Marinha, do Exército, também faz parte do treinamento dele. Então, o cara foi treinado para isso. Exato. Né? Então, tudo que faz parte, que é habitual, é muito prazeroso para a pessoa fazer. Eu não lembro o nome da série. Eu, sinceramente, sou muito ruim de nome, mas procurem na Netflix lá, acho que é o 100, a competição do 100. E só para colocar um adendo nesse primeiro episódio, não fica só os homens finalistas ali, fica uma mulher também. Ah, que legal. Fica muito legal. Uma mulher, ela fica mó tempo assim, a mulherada começa a torcer por ela, fica aí, aguenta, tal, não sei o quê. Ela não consegue segurar, né, mas ela ficou entre os caras ali, sabe? Então, tipo, isso é muito massa também. Sim. Ver que a mulher também consegue igualar tanto quanto o homem ali. Sim. A disputa é muito massa. Mas é muito legal isso aí. E uma coisa que eu ia te perguntar, até voltando na parte da ginástica e laboral, quais atividades você recomenda a gente fazer? Por exemplo, estou em casa, tem coisas ali que eu consigo fazer em casa mesmo, né? Sim. Não preciso necessariamente comprar algum aparato, alguma coisa. O que você recomendaria para a galera? Coisas mais... Simples. Ferramentas mais simples ali, no dia a dia. A ginástica laboral, ela nem precisa de ferramenta, sabe? Mas... A ferramenta está aqui, né? Que é a principal, né? Mas a primeira coisa que eu indico é, primeiro, não ficar mais de 2 horas. 2 horas eu estou chutando bem alto, tá? Porque o ideal seria 1h30. Mas mais de 2 horas sentado na mesma posição. Isso não significa que deu 2 horas, deixa eu só colocar a perna aqui, tá tudo certo. Não, é levantar mesmo. Levanta, faz bem para a circulação. O seu corpo precisa. O corpo, ele não foi feito, ele foi feito para ter movimento. O corpo, exatamente por isso que a gente tem as articulações, né? Começa daí. O corpo não foi feito para ficar parado, né? Então, a ideia é, se eu deixar ele muito tempo parado, é igual o carro, sabe? Sim. Se eu não colocar óleo no carro, né? Ou não trocar o óleo, ele vai começar a ficar ruim, ele vai começar a estragar. E eu posso fundir o motor, inclusive, né? O pneu murcha. Isso, ele vai ficar a bateria enferrujado. vai rear, né? Assim vai. E o seu corpo não é diferente, né? O seu corpo é o seguinte, então, 1h30, vamos lá, 1h30, 2 horas, levanta, vai pegar uma água, vai ao banheiro, sabe? Cria alguma coisa. Vai falar com alguém, vai fazer uma pergunta para alguém, qualquer coisa, se você não estiver em casa, né? Se você estiver no ambiente de trabalho. Mas se estiver em casa, sei lá, vai olhar o cachorro, vai... Não sei. Mas levanta, dá uma volta, vai até o portão, vai até a porta da sala, enfim, vai até a sacada. Né? Mas faz isso, né? Começa daí, essa é a base. E, bom, aonde as pessoas mais sentem dor mesmo é nas costas, né? No contexto geral, falando, né? Não precisa nem falar em partes. Galera 30 a mais nem se fala, então, né? Então, mas posso te contar uma coisa séria que eu tô assistindo muito? As empresas que eu trabalho, uma das empresas, as pessoas são muito novas, né? Tipo, bem novas mesmo. Menos de 30. A maioria menos de 30, tem os 30 a mais, mas os menos de 30. E essa galera sente muita dor, sabia? Assim, ó, muita dor. Mais do que a 30 a mais. Eita. Curioso. E é uma galera que sente. Mas tem alongamentos que são bem básicos, né? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui? Pode, fica à vontade. Mas eu vou mexer na cadeira, tá? Tá. Então, vamos supor, tem uma mesa aqui na sua frente, a ideia é ficar com os pés inteiros no chão. No meu caso, minha perna não é tão grande assim. Mas aí eu encostei minha perna no apoio da cadeira. Tá. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar
minha cadeira lá para trás e vou alongar minhas costas. Ah, tá. Aqui. Então, ó, eu apoio lá na mesa e coloco minha cabeça lá para baixo. Caramba. Ó. E aí você vai contar. É bom, hein? É gostoso, né? Uhum. E aí você vai contar 10 segundinhos, fica lá embaixo. Pra voltar, não volta com tudo, né? Não precisa voltar. Voltar devagarzinho, vem desenrolando a coluna, que esse é o movimento dela, né? Ela estica, né? A coluna vai ficar esticada, né? Você tá assim, exatamente assim. E aí, de repente, você vai voltando, você vai trazendo a cadeira pra frente, né? E aí você vai voltando devagar, desenrolando a coluna, que essa é a parte mais interessante, né? Massa. Isso é um básico, bem básico. Mas tem uma coisa que as pessoas gostam muito, que todas as minhas aulas têm. Todas, sem exceção. E que as pessoas parece que descobrem um novo mundo, né? Que é respiração. A respiração muda tudo, né? A respiração, ela muda o seu estado de espírito. Ela ajuda a acessar o seu nível de pensamento, sabe? Tipo, eu tô com excesso de pensamento na cabeça. Começa a observar a sua respiração. Percebe que quando a gente tá nervoso, a nossa respiração tá super curta e rapidinha? Né? Ou se tem alguma preocupação, né? Enfim. E quando a gente está num estado mais tranquilo, é esse muito negócio, né? Tipo, parece que a respiração é um recalcular de rota, sabe? E a gente bombeia mais sangue para a cabeça e flui melhor também, né? Todo corpo. Exatamente. E aí tem um exercício que é muito para tensão dos ombros, né? Que eu ensino às pessoas, que é bem básico. Então, você vai deixar os seus braços ao lado do corpo. Você vai puxar o ar bem fundo e vai levar seus ombros e vai segurar. Bom, hein? Segura, mas não terminou. Calma, menino. Ó, puxa o ar e eleva os ombros. Segura o ar e os ombros lá em cima. E vou contar até 5. 2, 1. Solta tudo. Não, mas solta. Como se estivesse com fúria. Exorcizando tudo que tem na sua cabeça. Vai, segura. 5, 4, 3, 2, solta tudo. Não dá um negócio assim? Alivia aqui a tensão. É bem gostoso. Que massa. E todas as minhas aulas eu finalizo fazendo isso mesmo, que é e a respiração ela te traz pro presente, né? Tem um negócio, você, por mais que sua cabeça vá embora, na hora que eu tô respirando, eu tenho que estar aqui. É o mínimo, né? Muito massa. Esses são exercícios bem basiquinhos, né? Tipo, mas esse da cadeira é importante fazer e é legal fazer. Nessa hora, por exemplo, que eu falei, 1h30, 2 horas, dá uma volta, faz esse exercício. Cara, não vai demorar, são 15 segundos que você vai fazer isso. Sim. Né? Faz devagar, cuida do seu corpo com carinho. Essa é a dica, né? Gentileza com o seu corpo, sabe? É o templo, né? É o nosso templo. E eu ia perguntar para você, por exemplo, eu lembro eu citei a pandemia, que aí eu ficava totalmente, né, muito relaxado ali, desleixado, acho que essa é a palavra, né? Ficava jogado na cama. A pandemia acabou, aí a gente começou a voltar para as atividades do escritório. Aí eu fiquei dividido, né? Fiquei meio termo híbrido. Né? Só que aí eu percebi que as empresas elas começaram a se preocupar muito. Eu já tinha, né, laboral antes da pandemia, mas agora parece que ficou uma coisa muito mais consistente, assim, né? Sim. E você também sentiu isso do seu lado? Como foi, né, esse processo durante pandemia e pós-pandemia? Aí ficou claro, assim, muito claro, na verdade. Antes, algumas empresas, né? Tem bastante empresa que preza isso, né? O bem-estar do colaborador. Mas o que aconteceu e o que eu assisti, né? A gente tentou por um tempo, durante a pandemia, fazer... teve um período, né, que ficou no online, a gente conseguiu. Só que assim, a galera tava ficando surtada, era muito online, gente. Tudo virou reunião, né? Tudo é online. Então, você tá na sua casa e tem reunião para marcar reunião, né? Tipo, sabe assim? Infinito, né? Daí reunião da reunião Multiverso. que você marcou a reunião e assim vai, né? Então, chegou um momento da pandemia, mas que a gente conseguiu fazer um tempo online, chegou um momento que a galera começava a não entrar para fazer essa aula, né? E aí, cortou, mas faltando, sei lá, 2 meses pra gente voltar
ao normal. Normal. Novo voltar normal. às atividades, né? Uhum. Mas com o tempo, a galera conseguiu ficar um tempo, segurou um tempo, assim, ainda. E aí a volta disso foi muito diferente, né? Primeiro que o mais maluco foi que as pessoas descobriram que elas sentem falta de pessoas. Ponto. É verdade. Elas sentem falta das pessoas, elas sentem falta de se comunicar e não é no online, né? Que é muito, né, comum hoje. É de se comunicar mesmo, sabe? Tem um lugar também que as pessoas descobriram que se comunicar online é mó legal. Uhum. Aquelas pessoas que não gostavam do online descobriram que também é importante ter o online. Mas as pessoas que só gostavam do online descobriram que é importante o contato físico, sabe? O ver, o querer saber mais, o se preocupar com o outro. Teve uma galera que ficou nesse lugar. E eu acho que as empresas em si, pelo menos dos lugares onde, né, que eu trabalho, que eu dou aula e tal, eu descobri que realmente, assim, ó, o cuidado com o colaborador é a prioridade. Que assim, ó, a gente acabou de falar você falou, né, que o corpo é o nosso templo, né? Assim, ó, cara, a nossa maior ferramenta e a mais valiosa ferramenta de trabalho que eu tenho é o meu corpo. Se eu não cuidar dele agora, assim, ó, ele vai parar e eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir produzir. Só que essa ferramenta física, que é o corpo, tem uma outra ferramenta que é o mental. Entende? Sei. E esses dois andam juntos. Eles não dá para trabalhar separado. Entende? Não dá para eu trabalhar só a minha mente ou só o meu corpo. Eu tenho que fazer as coisas casarem. E aí as empresas começaram a ver isso porque a pandemia mexeu com o mental das pessoas, mexeu com o físico das pessoas. As pessoas começaram a usar as válvulas de escape, né? Que é comida, bebida, né? Entendeu? Sim. E vícios. Né? Na pandemia, as pessoas entraram nessa válvula de escape, né? As coisas mais rápidas ali, né? Que Isso, e aí... amenizam, mas não resolvem o problema. É paliativo, né? E aí, com isso, aí tem o resultado disso, né? Daí o resultado disso aí sei lá, vamos dar um exemplo, né? Durante a pandemia, o fato de eu estar ansioso, eu comi demais. E aí, o que aconteceu? Eu tô odiando fisicamente o meu corpo, porque eu engordei. Entende? E eu não fiz atividade física, porque eu não quis cuidar disso. Porque eu já estava achando... Por quê? Eu vou sair de casa? Não vou sair de casa. Eu vou ficar... Não tenho o que fazer. Eu vou ficar aqui mesmo. Então, agora é meu momento. Né? E aí, as pessoas... Aí isso vai virando uma bola de neve, né? Esse cuidado vai sendo deixado de lado. E aí, automaticamente, vem a ansiedade por não poder sair de casa. Né? Uma das coisas, um dos fatores. Daí, o fato de a gente ter que lidar com... Agora, eu vou ter que lidar exatamente com essas pessoas 24 horas por dia. Assim. Eu não vou ter uma válvula de escape. Se mora eu e você, eu vou conviver com você 24 horas. Enquanto não tinha pandemia, se morava eu e você, e aí a gente... Tinha suas atividades ali. Em algum momento dava um ruim, por exemplo. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta. E a pandemia não deixou eu dar uma volta. A minha volta era mental. Obrigou, né? Fiquem aí. Isso fez com que as empresas começassem a olhar para as pessoas, né? E você acredita que a sua profissão, ela foi mais valorizada? Sim. Pós-pandemia? Sim, e eu posso dizer que pelo menos 95%. Entendi. Eu assisto pessoas que eu nunca imaginei que até gostaria de fazer, tipo, para perguntar, assim, Vivi, quanto você cobra o personal? Sabe assim, ó, e você fala, você? Tipo, sabe assim, você fala, não. Puta, as pessoas estão se cuidando, sabe? Tem uma preocupação. E assim, ó, querendo ou não, o que foi mais valorizado eu vou querer alguém que sabe falar sobre isso, sabe? Que sabe me contar sobre isso. Então, eu preciso fazer atividade física. Eu não vou... A gente tem muitas facilidades hoje, né? Muitas mesmo. Acessos fáceis, né? Sim. Para as coisas. Mas ter alguém... E as pessoas descobriram isso. Essa é a parte mais legal. Ter alguém que me orienta e me acompanha me motiva. Esse é o feedback que eu mais tenho. A parceria. Uma parceria ali para... Se eu tiver alguém que me orienta e me acompanha, eu fico motivado. Porque o que vai acontecer? Você vai chegar na minha casa às 6 da manhã,
para me dar aula e eu vou ser obrigada a descer para ir para a academia do prédio. Sabe? Assim, eu sozinha não vou. Por mim, eu não vou. Caramba, cara. Muito... E eu ia te perguntar, como que é o seu treino? Você olha muito o indivíduo, né? Cada pessoa, então você tem treinos e atendimentos individuais e você tem em conjunto também, coletivo, né? Como que é a sua vivência ali? O que você gosta mais de fazer? Ou as duas coisas? Eu gosto dos dois. E como que é, assim, as diferenças que você vê? E os resultados, né, também, né, que você vê. Então, mas o que é em grupo hoje, o que eu tenho em grupo é a ginástica laboral, né? Que não é não dá para comparar com o personal, por exemplo. Certo. Né? Não dá. O tempo da ginástica laboral, né? E a disponibilidade das pessoas para fazer, por exemplo. Então, vamos supor, tem uma empresa que tem quase 400 colaboradores, né? Que eu dou aula. Essa empresa, aliás, eu tenho um hábito, né, de muito... que eu acho perfeito, mas eu só acho que sou eu que faço, claro. Né? Não, mas é que eu acho que isso é meu, né? É diferencial. Mas isso é meu, assim. Por exemplo, eu gosto de chamar as pessoas. Então, assim, eu não chego na ponta da baia com 200 funcionários, né, colaboradores, e falo assim, ó, galera, laboral agora às 9 horas, vamos. Não faz sentido. Eu vou lá e vou falar assim, ó, Elvis, vamos embora para laboral? Daí você olha para mim e fala assim, Vivi, hoje não vai dar. Eu falo, mas por quê? É assim, ó, e eu vou de um em um. Mas por quê? Por quê? E não é nesse... Eu falo, mas por que laboral hoje não? Tô cheia de trabalho. Eu falo, todo dia você tem trabalho. Isso é verdade. Não tem argumento. E aí né? eu fico assim, ó, que bom que você tem trabalho. Eu ficaria preocupada se você não tivesse trabalho e tivesse sentado aqui, sabe? Então, é nesse... Só que nisso a gente vai criando uma relação. Você quebra o gelo e tal. E a gente vai criando uma relação mesmo com a pessoa. E, de repente, do nada, a pessoa já tá me contando coisas dela. Que ela tá suportando, né? Coisas da vida e tal. Hoje eu não pessoais. Hoje eu não tô... não tô com vontade. Hoje eu tô meio brocochô. Hoje eu tô não sei o quê. Né? E aí, quando eu vou ver, eu tô dando conselhos para as pessoas. Mas mó legal, né? Conselhos não, eu tô trocando ideias, né? Na verdade. Contando as minhas experiências e assim vai. Porque todo mundo tem problema, né? Imagina um profissional que trabalha com saúde e bem-estar, corpo. Você tem problemas também. Você tem que estar sempre energizada para chamar a galera. Sim. Então é isso. Você tem que estar sempre com a energia alta. Então para você é muito mais difícil do que para a pessoa que está recebendo, né, o exercício. Você tem que estar sempre bem. Tem uma menina que fala, uma menina dessa empresa, inclusive, que ela fala assim, Vivi, eu te admiro tanto. Eu falei, outro dia, perguntei, por quê? Ela fez assim, porque, cara, a sua profissão faz você ter carisma às 6 da manhã. Você tem que ter carisma às 6 da manhã. Como assim? Eu falei, então, Verdade, são escolhas, né? Verdade. Muita gente que eu conheço acorda meio mal-humorado, inclusive. Acordo meio de cara fechada ali e tal. Mas é isso. Olha que legal. Uma coisa que eu ia te perguntar. Curiosidade. Essa galera que acorda às 5 da manhã, você aconselha a galera a dormir mais cedo e acordar às 5 da manhã? Faz muita diferença assim na vida? Total. Por quê? Primeiro porque o corpo precisa descansar. E aí tem uma coisa que a gente não aprende a descansar 100%, sabe? Porque a cabeça fica a milhão. Celular. A primeira coisa que as pessoas fazem quando vão dormir é olhar o celular, né? Verdade. E fica lá até dar um soninho. Se não é o celular, é uma TV. Ele tira ou você está o sono. trocando, né? Então a luz, isso é comprovado cientificamente, né? Luz azul, luzes, né? Tem as cores de luz, mas a luz em si Ela é algo tira. que desperta o corpo humano. Ponto. E aí tem uma coisa que é assim, o ideal é você ter de 6 a 8 horas de sono. Esse é o ideal. Tem pessoas que 6 horas é o suficiente, tem pessoas que 8 horas de descanso, né? 8 horas é o suficiente. Mas não adianta eu chegar e só deitar. Eu tenho que desligar aqui, porque não adianta nada eu ficar deitada na minha cama pensando em 300 mil problemas. Não vai resolver.
né? Eu vou acordar cansado, eu vou acordar fadigado e parece que eu não dormi, parece que eu acabei de deitar e dormir, né? E tem um negócio que a gente aprendeu que se eu Você tem que ter a obrigação de estar sempre ativo, né? Isso. Então, Parece assim, que é uma máquina que não se eu desliga. dormir tarde é porque eu produzi muito e acordei cedo, É. eu sou um cara merecedor. Percebe isso? Só que não é questão de merecimento. É questão de gentileza, que eu falei antes. Uma gentileza com o seu corpo. Com você. Eu era uma pessoa que quase não dormia. Eu dormia muito pouco. E pra mim tava tudo bem. Tinha vezes que eu ficava acordado, batendo papo. Olha isso, batendo papo mesmo, assim, ó, até 4, 5 da manhã. E aí, quando era 7 da manhã, eu levantava pra ir treinar. Ah, que doida, né? E aí foi passando o tempo, e aí começou, né, personal e não sei o quê. Quando eu peguei esse personal das 6 da manhã, né? 6 da manhã eu tenho que estar na casa do meu aluno, né? Dos meus alunos. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Foi uma fase que eu fui morar sozinha, né? Uhum. Aí, ainda bem que eu tava morando sozinha, porque era uma fase que eu falei, então, peraí, se eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dormir cedo, né? Pra eu estar disposta. Porque como que eu vou estar distribuindo carisma, né? Se eu não estiver disposta. Então, eu comecei a fazer testes, né? Então, amanhã eu tenho que acordar às 4h15, então eu vou dormir 8 horas. Então, eu vou dormir às 8h15. 8h15 da noite eu estou indo dormir. 8h30 da noite estou indo dormir. Ultimamente estou até um pouco ousada. 9 horas. 9, olha, já tô brincando com perigo. Caramba, nossa. E já tô atrasadíssima. 10 horas estou super atrasada para dormir, sabe? Mas faz a diferença, né? Porque aí entra um lance de eu não me sentir cansada, de eu me sentir disposta, de eu saber exatamente, inclusive, o que eu comi antes de dormir para eu poder descansar. A gente esquece de tudo isso. Só que o sono é fundamental. Se você não dorme direito e treina no dia seguinte, você vai se sentir mais fraco. Pode ser que com uns 20 e poucos anos, não. Mas depois 30 dos 30 mais. 30 a mais, ó, faço parte aí. Você vai começar a sentir uma leve indisposição, né? E ultimamente a gente tem, né, uma indisposição um pouquinho maior, né? Não sei se isso é um resultado de uma pandemia, não sei exatamente o que é. Mas as pessoas estão sentindo, né? Tipo, desgaste maior. Opa, um cansaço físico e mental muito maior. E por isso que as pessoas estão buscando a saúde mental também, né? Não é só o corpo, né? Porque o corpo, ele é a máquina, igual você falou ali, né? É o carro que precisa de movimento, precisa de revisão e tal, mas tem também o combustível e... Se não tiver a chave, não tiver a chave, não liga, né? E como que você descobriu essa parte de saúde mental? Que você começou a se interessar, que você também começou a aplicar. Eu entendo que você usa também, né, algumas técnicas, mas como que você começou a entrar nessa área? Eu, por um tempo, quis muito estudar. Eu quis não, eu ainda quero, né? Eu estudo. Eu estudo muito a espiritualidade. Massa. Gosto muito de estudar a espiritualidade, só que algumas, né, por várias vertentes. E aí, por um tempo, eu fui para uma escola onde de autoconhecimento e tudo mais. E aí, despertou aí, nessa escola, foi quando começou a despertar o lance da meditação. Massa. Né? E aí, só que tinha uma coisa que era muito doida, que assim, ó, eu fazia algo parecido numa aula de relaxamento, por exemplo, e eu não sabia que era meditação. Olha que doido. Você fazia guiada? Aquela que vai falando, a pessoa vai imaginando? Isso. Uhum. Eu fazia algo desse jeito, não tão fiel, mas eu fazia já isso numa aula de relaxamento, e aí eu não sabia que era meditação, até eu começar a praticar. E aí entender, inclusive, que aí começa a entrar a respiração, que a meditação ela entra num outro lugar, né? Ela entra numa respiração. A respiração ajuda muito a você se concentrar, meditar e tal, para você focar numa única coisa. E o que eu fazia, né, no começo não era isso, né? E aí, ok. Quando a gente voltou da pandemia... Não, no meio da pandemia, eu fui visitar uma amiga e já estava começando a fazer essas práticas, eu fui começando a fazer essas práticas de respiração
e mentalização mesmo de algumas coisas, de ficar com mantras na cabeça, sabe? Massa, Porque eu via que gosto. fazer esses mantras, eles me deixavam com mais foco, né? E não é simples a gente deixar... No começo eu achava que meditação era tirar todos os pensamentos da cabeça, né? No começo eu pensava que era isso. E, na verdade, a meditação é você focar numa única coisa e baixar a frequência, né? Que é aquela frequência que a gente tem diária, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí você está aqui trabalhando e você está pensando no negócio que você vai fazer, na janta que você vai fazer em casa, enfim. E aí eu pensava que era isso. Com o tempo eu fui começando a buscar mais, querer saber mais. No meio da pandemia, eu fui visitar uma amiga, que inclusive é a dona da empresa que eu presto serviço, e ela estava morando em Porto Seguro. Massa. Né? Eu fui para lá e a gente sempre teve muita conexão, eu e ela, né? E ela é uma pessoa, ela é uma das pessoas que eu conheço assim, ó, que ela tem, sabe, energia lá em cima, que tem, é educadora física também, né? Tá com o carisma às 4 da manhã, quando a gente trabalhou muito tempo fazendo corrida de rua, né? Então, montar corrida de rua requer você acordar às 2, 3 da manhã, para 7 já tá lindo funcionando lá, né? O carisma dela às 3 da manhã estava perfeito. E falando altão, bom dia, gente! Né? Essa é a Mi. E aí, ela é uma pessoa, né, bastante agitada, assim, né? Tinha bastante pensamentos, muitas, né? De repente, eu chego em Porto Seguro, eu consigo assistir essa menina meditando 1 hora. Cara, eu fiquei chocada. Ela deu uma aula de meditação? Ou ela estava fazendo? Ela fazendo, treinando a meditação. Ela começou, no momento uma fase da vida dela, ela começou a fazer isso. E aí, né, até por conta de pandemia, né, enfim, parte do caminho dela, né? Mas essa pessoa que eu conheci, quando eu cheguei lá em Porto Seguro, né, essa pessoa que quando saiu de São Paulo, saiu com muitos pensamentos e tudo mais, quando eu chego lá, ela tem muitos pensamentos na cabeça, mas mais tranquilo, sabe? Assim, mais, mais presente. Não é que ela era ausente, não é sobre isso, mas, sabe, um negócio mais... A pessoa tá mais calma, a pessoa tem um negócio. Vivi, vou praticar meditação tal hora lá no jardim. Vamos? Vamos. Aí eu fiquei assistindo. Ela fazia 2 vezes por dia meditação de 1 hora. Uma pessoa que mal conseguia ficar dentro de uma sala. Sabe? Ela era bem agitada, tinha bastante e por energia. Excesso de energia, exatamente. Ela conseguia canalizar a energia dela. Para ela fazer uma meditação, eu falei, opa. Tem uma diferença aí, né? Aí eu comecei. Se a Mi conseguiu fazer, cara, eu acho que eu tenho que continuar fazendo isso também, né? Tem um lugar onde eu tenho muita energia e eu sei disso. Tem horas que eu brinco, né? Tipo, a galera que mora comigo fala... Galera, as meninas que moram comigo falam assim... tem hora que fala assim... Se você e a Julinha, né? Que é uma adolescente, né? Que mora com a gente... Ficarem no mesmo ambiente pequeno, vai implodir de tanta energia, sabe? Não dá para morar num apartamento pequeno. A gente tem que morar num apartamento grande, né? A gente não pode morar num apartamento de, sei lá, 50 metros, não. Tem que ser um de 90. Sabe? Não dá, porque vai implodir. As duas energias vão implodir. Tem um lugar que eu também tenho esse excesso de energia e que ele precisa ser canalizado, né? Para algum lugar ele precisa ir. Eu coloco isso... nas aulas, sim, mas eu também coloco isso, às vezes, na meditação, né? No lugar onde... Que eu chamo bem de relaxamento também, né? Que é um relaxamento mesmo, né? Que é relaxando a mente, né? O corpo, automaticamente, o corpo relaxa. Né? A frequência, né? Baixa a frequência, né? E foi assim que eu comecei a ir por esse caminho, para eu estudar. Só que voltamos da pandemia, a galera... eu senti a galera abalada mesmo, assim, sabe? O fato de eu ter esse contato de 1 a 1, de falar com as pessoas, né? O fato de eu ter esse contato, eu começava a assistir as pessoas, sabe? Pessoas que tinham uma energia muito positiva, muito boa, as pessoas estavam mais fechadas, mais... E o trabalho cansava muito, tudo cansava muito. Então, eu comecei a fazer... Galera, 1 vez por semana a gente vai fazer relaxamento.
A minha linha é essa, né? Eu olho e às vezes não é a aula que eu montei. Mas o indivíduo? Você olha o indivíduo ou O todo, o né? coletivo? Ah, tá. Tem uma coisa que eu sou muito observadora, né? Então eu gosto muito de sentir. Tem um negócio, eu não sei explicar, mas tem uma coisa assim, ó, o fato de eu ficar observando, de eu me interessar por aquele lugar, por aquela pessoa, parece que eu sei exatamente o que aquele lugar precisa para aquele momento, sabe? E aí eu vou olhando e vou. E aí eu comecei a ver a primeira vez, fazer um relaxamento lá nessa empresa, né? Nas duas empresas eu faço relaxamento, mas uma das empresas tem um lugar que é quase a perfeição, que é uma sala, que é onde eu dou aula. É uma sala escura, tem uns puffs coloridos lindos, maravilhosos, e a sala assim, ó, se eu apagar a luz, eu não enxergo um palmo na minha frente. Ela é perfeita para um relaxamento, Porque né? a pessoa não se sente intimidada, né? Não fica tímida pra fazer. Ela pode ficar até de olho aberto se ela quiser, mas ela não vai enxergar não nada. Vai enxergar nada. Né? Mas ela vai ficar no momento dela com ela, sabe? E eu senti essa necessidade pós-pandemia. Comecei a fazer isso muito por mim, né? Tipo, não estava dentro de um cronograma, né? Tava muito por mim, assim. E comecei a querer saber, né? Só que as pessoas já vinham me dar o feedback. E aí começou eu passar por coisas, né? Tipo, eu comecei a passar por coisas e falar, vou usar essa aula para fazer isso. Então, eu usava... meu treinamento de meditação era junto com eles. E a resposta vinha deles. E era um negócio que eu falava, não é possível que isso... A resposta vinha num feedback de alguém que falava, Vivi, hoje durante a aula de relaxamento, você pediu para... E é sempre guiado, né? Eu dou uns exercícios de respiração. Igual o do ombro aqui que você falou. Isso. Pra soltar. Então, tipo, contagem de respiração e tal. Hoje, durante a aula, nossa, e eu falo para muito, sei lá, pensar em pessoas, pensar em lugares, sabe? Coisas que te remetem a lembranças. Enfim, cada aula é uma aula, né? Vou muito sentindo o que precisa ser feito, né? E aí as pessoas... E naquele dia, sei lá, às vezes vem uma frase assim, ó, pum, na hora. Às vezes eu montei, daí eu chego, eu falo com 3 pessoas antes de começar a dar aula e as 3 pessoas falam da mesma coisa. Eu falo, Caramba! Acho que eu tenho que mudar, sabe? E assim vai indo, e é assim que eu vou conduzindo. Então, é mais sobre... Antes do cuidado corporal, tem um cuidado mental, sabe? Tem uma coisa mais... Baixar a frequência, se conectar com a pessoa. Com você mesmo, com você né? mesmo. Que é a ideia. E se gostar, sabe? Assim, a base tá aí. Se eu não me gostar, eu não vou cuidar do meu corpo, eu não vou querer fazer nada por mim, eu não vou buscar uma atividade física que vai me fazer bem. Se eu não cuidar da minha mente, eu não vou fazer isso, porque eu vou ficar falando mal de mim. Entende? Então, é uma coisa... antes, eu acho que... Eu sou apaixonadíssima pela educação física, mas se eu não ajudar a cuidar da mente das pessoas, né? Tipo, a educação física é só uma desculpa, né? Mas se eu não ajudar a cuidar da mente das pessoas, a ensinar as pessoas a se gostarem, cara, ela não vai querer cuidar do corpo dela. Ela nem vai olhar para isso. Nem da mente, nem do corpo. Vai entrar num estereótipo mundial, né? Que é, eu preciso hoje ser uma pessoa que faça atividade física, que faça terapia, sabe assim? O checklist. Né? Tipo, mas não entende os motivos. Mas eu só faço. Eu só vou por osmose. E aí, por osmose, não funciona. Aí eu não tenho resultado. Tem que ter o porquê e os resultados, né? Porque você está fazendo aquilo. Sim. Eu até conversei com uma psicóloga aqui, um exemplo, né? Aí eu perguntei para ela, quanto tempo a gente tem que fazer terapia? A vida inteira? Ela falou, então, tem muita gente que acha que tem que fazer a vida inteira. Não é bem assim, né? Você tem períodos que você precisa. Você resolve questões e você segue, né? E acredito que quando você coloca um porquê e buscando resultado, você não usa aquilo como uma... como eu vou dizer? Para você falar que faz ou para você ter uma... É uma muleta, né? Então, acredito que é muito esse sentido que você está passando também. E temos que entender os motivos. E o autoconhecimento, ele vem através exatamente de você parar com tudo que está acontecendo à sua volta. O mundo está acabando ali à sua volta, mas você tem que parar um tempo e se ver, né, em essência. Falar, putz, olha, eu
Cara, e muita coisa acontece no nosso dia a dia e a gente sofre por antecedência. Tem uma reunião, putz, eu não sei como vai ser a reunião, meu Deus do céu, o negócio não tá bom que eu fiz, aquela apresentação. Calma, às vezes você vai fazer o negócio, foi muito tranquilo e você cria toda uma tensão, tensionou seu corpo, ficou tenso. Passou mal fisicamente. Passou mal fisicamente. Tem pessoas que estão com problema de, enfim, de pressão, de ansiedade, né? Ansiedade e depressão são coisas que elas estão ficando mais presentes. Elas já existiam antes da pandemia, óbvio, mas elas estão ficando mais comuns, assim. E a gente não tem que aceitar isso. Transformar algo em comum. É uma doença muito grave, a depressão, né? Então, a ansiedade já é o primeiro sinal, igual você está dizendo, né? O corpo, ele começa a gritar em alguns âmbitos, né? E a gente começa a gritar também como pessoa, né? Os nossos hábitos, rotina. E aí a gente começa a ver pequenas coisas acontecendo ali, fora do eixo, e a gente aceita. Não deveria aceitar, né? Fala, não, tem que trabalhar isso. Como que eu canalizo, né? Essa energia. A gente não se questiona. Essa é a questão. Tipo assim, ó, eu não me questiono. E parece que é um hábito, né? Tipo assim, vou fazer assim porque tem que ser feito assim. Mas eu não questiono se é isso mesmo que eu quero fazer, sabe? Quando você me perguntou sobre atividade física, como você indica, né? É muito pessoal mesmo, né? Porque se eu dar não tem uma receita, mas vamos supor que eu dou uma receita e não deu certo para alguém, mas a vida é uma receita, entende? Que não tá ali, né? Tipo, é muito pessoal, porque você tem um jeito de viver e eu tenho outro. Para mim, de repente, hoje, para mim, um treinamento funcional é perfeito. E uma musculação. Mas para você, pode ser que o crossfit seja perfeito. Entende? Porque o seu jeito de vida, o seu estilo de vida te leva para esse lugar. Um exemplo, né? Mas você falou sobre fazer esportes de luta e tudo mais. Entende? Artes marciais. Mas é uma outra coisa. Não dá para eu falar é desse jeito, tem que ser desse jeito. Né? Porque a sua vivência, a sua história é uma e a minha é outra. Né? Então, e cada um tem, por mais que a gente sinta as coisas, né? A depressão, né? Tipo, depressão, ansiedade, as pessoas estão sentindo as coisas muito parecidas, mas é muito baseado nas suas histórias, né? É muito pontual. Né? O gatilho não está no mesmo lugar, o gatilho está em outro. E se eu não parar e cuidar de mim, cuidar da minha mente, eu não vou chegar eu não vou conseguir cuidar. Né? Não, e assim, tem a questão social no Brasil, por exemplo, né? A gente sabe que muita gente não consegue, às vezes, pagar para fazer alguma atividade, alguma coisa, mas eu acredito que até nos exemplos que você trouxe, tem várias formas de graça ali que você consegue fazer muita coisa. Sim. Né? Ou com profissionais, ou com ferramentas, em casa. Você pode fazer ali alguma coisa. Eu vi um treino de um cara que ele era... Eu não lembro se ele era da África. Ele era um dos competidores daquele arremesso de... Eu não lembro. Não. Eu acho que é de disco, mas... Não, é de aquela bola de metal. Do peso. Do peso. E, o treinamento do cara... O cara morava num lugar assim que ele não tinha as ferramentas. Mas ele criou as ferramentas para ele mesmo conseguir treinar. A gente tem uma capacidade de criatividade... Óbvio, né? Tem pessoas ali que, enfim, pela capacidade que tem, consegue já, sei lá, um nadador. O cara acorda às 5 horas da manhã, já nada numa piscina de 300 metros, treina, e o outro cara não tem isso, né? Mas ele consegue, com algumas ferramentas também, fazer atividades. A atividade, ela está presente em tudo, né? O fato de você ir num parque, você consegue correr, você consegue lá, tem uns aparelhos para você se pendurar, numa árvore você se pendura. Então, tem várias coisas que você consegue fazer para ter ali alguma atividade no seu dia. E eu vejo isso muito no social com alguns atletas, principalmente no Brasil também. Né? Atletas que sofrem com falta de aparelho, de coisas, e eles super se reinventam, assim. Então, é um desafio, a gente sabe, e um dos males aí que a gente está vendo que está acontecendo bastante nesse século, nesses próximos tempos aí, é a questão do mental mesmo, que nem você falou. Então, não é só cuidar do corpo, mas é entender o que seu corpo precisa. O seu corpo, ele é seu templo e você é responsável pelo seu templo. Isso. Né?
Então, cada um tem uma necessidade, igual você falou. Elvis, você gosta de um estilo, não necessariamente o que eu vou te passar de treino é o que você precisa. Então, o seu trabalho, ele é uma coisa muito individual também, e você acaba olhando a pessoa em essência, né? Uhum. Seu trabalho é muito humano ali, de olhar a necessidade de cada pessoa, ver o que a pessoa está precisando, o corpo dela está gritando, a alma também. Sim. Espiritualidade é uma coisa que ajuda muito também, e cada um tem a sua. Uhum. Cada um vai buscar a sua ferramenta ali que você acredita, que faça sentido. A meditação, por exemplo, para mim foi uma coisa que eu conheci através do budismo, né, que é a filosofia, mas hoje ela já é tratada como uma ferramenta, né, em vários lugares. Até o SUS, né, tá querendo implementar e já está rolando alguns testes. Então, assim, é uma coisa muito bacana de ver. Que ferramentas também de algumas, enfim, do lado espiritual pode ser usado a seu favor também. Sim. A meditação em si, aqui no Brasil, é uma coisa muito nova, né? Então, é aquilo que você falou lá no começo sobre a ginástica laboral, que a educação física... Ela é da Grécia. Ela é da Grécia e a ginástica laboral ela é do Japão. Então, a gente tem duas polaridades, né? Tipo, uma é algo oriental, né? E a outra ocidental. Né? Então, a meditação, ela é oriental, né? Tipo, ela é algo que é é uma outra filosofia, um outro estilo de vida, né, mesmo. E é algo que talvez foi o que a pandemia trouxe pra gente, uma das coisas, né, que a pandemia trouxe pra gente. Vamos olhar realmente se esse estilo de vida que você está levando, esse jeito que a gente está levando. Eu acho que o Brasil sofreu muito com a pandemia, porque a gente é muito contato, né? Muito. A gente tem isso. É muito pessoal, né? Ali, né? Abraço, beijo, e tá perto, e muito. Tudo é galera, né? Tudo é galera. Os orientais, eles se cumprimentam às vezes assim, só. Ou só abaixam, né? A gente não, a gente é beijo. Carioca é 2 beijos. Isso, e cada um de um jeito, mas tem um contato físico, né? E às vezes, né, tem a galera que não tem esse contato, né? Então a gente teve que aprender isso. Só que tem uma outra coisa que você aprender a se conectar sem o contato, sabe? A meditação, eu acredito muito que a meditação traz isso, sabe? Tipo assim, me conectar, porque eu estou presente, né? Eu fico presente, eu me conecto com o que está acontecendo no lugar, né? Sim. Então, essa cultura, né? É uma cultura que está vindo para o Brasil, né? É algo novo para a gente, é algo... E brasileiro tem o lance da criatividade, né? Mas ser criativo não significa ter excesso de pensamento, né? Para eu ser criativo, eu tenho que, no mínimo, deixar os meus pensamentos alinhados, né? Deixar as coisas baixarem, a frequência baixar. E a meditação te traz isso. Percebe? Olha os benefícios, né? Que ela vem te trazendo. E assim, é coisa básica, coisa simples. Começa arrumando sua respiração, sabe? Opa, começa observando a sua respiração. Você vai ver que vai mudar. Tipo, agora eu tô falando com você está fazendo tudo que eu tô falando, eu tô observando. E aí, tem um silêncio mental que tá acontecendo aqui agora. Percebe? Sim. Você tá aqui, você tá presente. E tem alguma coisa acontecendo, entende? E é sobre essa minha aula. Tipo, sim, começa isso. A minha observação sobre dar aula é assim. É mais ou menos assim que funciona. Muito bom. É isso. E gratidão aí pela aula que você deu e por trazer essas ferramentas. Acredito que, Constellers, estamos chegando no final do episódio, mas foi muito legal a gente entender que a gente tem ali o cuidado com o corpo, mas não é só o corpo, né? A gente tem que trabalhar também a nossa alma e nossa mente. E entender o que a gente precisa para o nosso corpo, né? Então... A gente meio que fez ali de trás para frente, mas a gente chega nessa conclusão aqui. Para vocês que estão acompanhando aqui, esse não é o último episódio, tem muita coisa ainda que vai acontecer. Vocês que estão acompanhando a gente lá no @Constellice no Instagram, continuem acompanhando a gente lá, a gente vai soltar várias novidades. Dá uma curtida, dá uma comentada, vai apoiar muito a gente. Vamos deixar o link de inscrição aí no nosso Apoia-se. Vocês que querem contribuir com o conteúdo autoral, continuem contribuindo com a gente. A gente também vai reverter parte dessa grana para causas sociais, né? Parceiros que a gente está trazendo aqui. A gente trouxe uma ONG de animais, a gente quer trazer mais ONGs também que ajudam pessoas.
E é isso. Agradeço demais a colaboração de todos que estão envolvidos, as pessoas que estão fazendo parte desse conteúdo. E quero parabenizar e agradecer também a Viviane, né? Se você quiser deixar o seu Instagram, as suas redes, para a galera também te seguir, te acompanhar, ver o seu trabalho, fique à vontade. Obrigado, muito obrigado mesmo. Gente, foi incrível compartilhar com vocês. Eu acho que faz parte, né, do nosso projeto de vida, né? Compartilhar o que a gente sabe com as pessoas. Outra coisa foi incrível participar desse projeto em específico, que desde o momento 1 fiquei muito apaixonada, muito mesmo. Eu acho que está sendo muito bonito o que você está fazendo. Acho que esse é o caminho, sabe? Para as pessoas, para ajudar as pessoas a irem olhar para as coisas. Cara, parabéns, assim, muito, muito parabéns para você. Muito obrigado pelo convite, né? E por confiar, inclusive, né? Tamo junto. Meu Instagram é Vivi V Lisboa. Eu uso só o Instagram mesmo. E aí fiquem, né? Pode mandar mensagem para mim. Adoro conversar com as pessoas, adoro conhecer pessoas novas também. Sejam todos muito bem-vindos à minha vida. É isso. E é isso. Gratidão, Vivi. Deixaremos o Instagram dela aí para vocês e vocês podem segui-la. Se vocês quiserem chamá-la para algum trabalho, se vocês quiserem entender mais o que ela faz, acompanhem ela lá. E agradeço, Vivi, as suas palavras. Estamos chegando ao fim do episódio. Recalibre o seu equilíbrio. Fim da transmissão aí. Gratidão.